É AIDS. Tia, olha pra câmera. Minha avó ganhou uma gripe, só pode usar depois que ela morreu. Você vai o quê? Eu duvido que você vai correr, tem. Só pode usar depois que ela não. Você vai correr? Passa raiva, cara. Corre de correr. Você corre de correr. Pega as coisas pra descer, que ela não deixava ninguém usar lá no Então, vamos ler a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15. Ontem nós terminamos o verso 14, que conversamos sobre não desprezar, que é tirar o desejo ou aquilo que você quer ter muito, né? Que é o dom que está na pessoa. E ontem também falamos sobre o dom melhor, que é dar a vida. Conversamos sobre os dons que o corpo tem e também o conjunto de pessoas experimentadas que colocam a mão sobre a pessoa para reconhecer o dom que ela tem. Então hoje, e isso é continuidade de uma carta, né? Então você tem que prestar atenção e lembrar do conteúdo todo da carta. Você não pode simplesmente ir lendo os versículos, né? Ou tirando os versículos do seu contexto. Então a carta tem uma ideia, né? Então a gente precisa sempre voltar à ideia principal, para a gente não perder o conteúdo ou o contexto que ela tem para nos ensinar. Então aqui no verso 15, Paulo diz: medita estas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, Paulo está dizendo que ele precisa se aplicar, né, na verdade, nestas coisas. Que coisas que ele tem que se aplicar? Umas coisas que Paulo exortou ele para que ele não despreze a mocidade dele, para que ele possa ensinar as pessoas, para que as pessoas possam enxergar o evangelho, o verdadeiro evangelho nele. Isso, mas Trazer a vida a todas as pessoas. Ao redor dela, que estão sofrendo, estão desanimadas. lembra que nós conversamos sobre ensinar, animar. Então ele fala para Timóteo se dedicar nessas coisas. Ocupa-te delas. Ou seja, ele precisa se encher dessas coisas. Esse é o foco do trabalho. O foco do trabalho. Você tem que se ocupar, né? Então essa é uma palavra importante para o texto. Então, quando você vai a uma empresa, não sei quantos aqui já entraram numa empresa de produção. Quantos aqui já entraram numa empresa de produção que tem uma linha de produção? A linha de produção é assim, ó. Um vai apertar um parafuso, o outro vai colocar uma pecinha, o outro vai apertar outro parafuso, o outro vai... até sair o produto final lá. Então a pessoa que aperta o parafuso, ela vai apertar o parafuso 10 horas por dia. Ela não tem tempo de outra coisa, porque se ela não fizer isso aqui, lá na frente o produto não sai. Isso é o sentido de ocupar-se. Interdependência também, não pode Né? ser, não?
Isso é o pensamento de se ocupar. Eu tenho uma função e eu tenho que me dedicar a ela, totalmente a ela. Isso é ocupar, né? E essa é a situação que Paulo está falando para ele fazer. Então ele está dizendo que Timóteo tem que se ocupar em exortar, animar e ler. Essa é uma condição para que as pessoas possam ver. E aí a Bíblia diz que para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, eu posso aproveitar parte do meu dia, parte do meu tempo, parte da minha vida para fazer. Ou eu posso aproveitar todo o meu dia, todo o meu tempo, porque aí vai estar tomado tudo. Isso é aproveitar, né? Então, eu disse lá em cima outro dia, eu falei, hoje eu posso dormir em paz, porque trabalhamos o dia todo. Então, o meu aproveitamento foi total do dia. Então, é não ter descanso. Então, o dia inteiro, o tempo todo, tem que se aproveitar para animar pessoas, para ensinar pessoas, para caminhar com elas. E lembra que eu disse sobre discipulado, que discipulado não é uma coisa de fazer um estudinho da Bíblia uma vez por semana e algumas horas que você acha que isso é discipulado. Não, isso não é discipulado. Discipulado é convivência, é fazer o que Jesus fez. Levou 12 para morar com ele e ensinou todos os dias e todas as horas enquanto Jesus viveu durante 3 anos do seu ministério. Então, essa coisa é o discipulado, é o ensino que Paulo está dizendo a Timóteo. Então, é algo que a gente precisa entender. Discipulado não é uma coisa feita uma vez por semana ou um estudo preparado só da Bíblia. Porque discipular não é só ensinar a Bíblia, né? É ensinar a realidade social, ensinar o contexto histórico, ensinar a realidade que a pessoa está vivendo, né? E essa coisa vai fazer com que o seu aproveitamento seja manifesto. E manifesto nós conversamos muito aqui sobre o que é. E eu disse que no Novo Testamento a intenção de ser manifesto tem uma coisa só. Qual é? Claramente visível. Isso! Claramente visível. Ser manifesto significa que todas as suas ações serão claramente visíveis. E isso é de suma importância, porque todo mundo tem que ver. Então não tem espaço para ter atitudes ocultas, não tem espaço para esconder detalhes, não tem espaço para que eu não faça. Então existe momento ao qual eu não descanso, eu aproveito tudo em ler, exortar e ensinar. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que ele precisa aproveitar de todas as formas para que todo mundo possa ver as coisas que ele tem se dedicado. Então essa é a ideia que Paulo está dando. Por que que ele diz isso a Timóteo? Porque é uma coisa que tem que ser dita a todos os homens que querem caminhar com Deus e que querem ser de verdade cristão ou seguir o Evangelho, né? Se nós não nos ocupamos com essas coisas, nós vamos nos ocupar com outras que não têm valor.
Então, para Paulo, existe uma dedicação total a algo que tem muito valor. Porque senão ele não alertaria e nem falaria para Timóteo fazer. Então, a preocupação de Paulo é fazer com que Timóteo pudesse não ter tempo de se desviar do ministério e também do objetivo principal da vida, que é cooperar com o outro. Não existe felicidade fora de uma comunidade. O comércio e o mercado e também as propagandas mostram que, não sei se vocês notaram, mas as propagandas são cheias de propostas de felicidade. Tudo é para que você tenha felicidade. Então, hoje o mercado troca a felicidade verdadeira por um produto que você pode adquirir. E aí ele vai falar, você pode ter a felicidade. Aí você vê todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, né? Até os velhos são bonitos na televisão, né? Então, uma das coisas... Não, velho é feio pra burro. Eu olho no meu espelho e falo, caraca, estou virando uma uva passa, né? Mas assim, mas a televisão mostra algo que é ilusório, que é uma felicidade que é passageira. Nós fomos construídos para dar vida às pessoas. E nós só podemos dar vida quando nós estamos em comunidade, em família. Não dá para ser feliz no individualismo e no egoísmo. Então, o objetivo de Paulo é fazer com que Timóteo não perca o objetivo. Então, a escrita de Paulo está dizendo, olha, persiste e se ocupe dessas coisas, né? Então, a nossa vida precisa ser, nós precisamos nos ocupar de algo. E aí, a gente também troca a nossa ocupação primordial ou a nossa ocupação primeira pelo trabalho. Aqui Paulo não diz que você precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Aqui Paulo diz que você tem que se preocupar com algo mais importante, ou você tem que se ocupar com algo mais importante, né? Você não tem que vivenciar algo que é trocar a sua força de trabalho por um valor irrisório, né? Paulo está dizendo que tem algo mais importante do que isso, que é animar pessoas, ensinar pessoas, ler, né? Então a prioridade de Paulo para ti. Mas ele estava falando para um pastor, ele estava falando para um ministro, ele estava falando para um cara que vive do evangelho. Não, Paulo falou que ele fez tenda, né, para não ser pesado, ele trabalhou. E Paulo diz que ele trabalhou nas madrugadas para não ser pesado para ninguém, né? Então, essa coisa de dizer que a gente tem que se matar, a gente tem que se ocupar com algo que é prioridade, que a palavra de Deus nos diz. E a prioridade é eu não permitir que você caia, eu não permitir que você desanime, eu não permitir que você não aprenda, né? Omitir o conhecimento, né? Então, eu tenho que fazer isso, porque é papel, e o papel é de todo mundo, não é só de uma pessoa, né? Eu e Silvia, nós corremos atrás de alguns pastores para que eles pudessem nos ensinar na nossa caminhada, porque eu tinha desejo, eu tinha ansiedade, eu queria aprender
E eu queria fazer certo, mas ninguém parou para poder, eu vou te ensinar. Fui ao seminário, o seminário te prepara para você ser o modelo que ele quer de pastor, né? Ou de missionário, e ele está preparando você para te enclausurar, te encapsular dentro de um templo de 4 paredes. Então, nem o seminário tinha a resposta para aquilo que eu queria aprender. Então, e eu vim aprender depois de velho, e com os meus erros, né? Porque com os erros também nós aprendemos. Então você hoje tem o privilégio de aprender, né? Você tem o privilégio de ter à disposição missionários que querem ensinar você, que querem te ajudar a crescer e entender a pessoa do Cristo. Isso é um privilégio, não é para todos, viu? Isso é um privilégio que você deveria de abraçar e aproveitar o tempo que você está aqui, né? Mas como nós somos engodados, laçados pela ilusão, nós sempre vamos querer algo mais que não é necessário para a nossa vida. Então, aí a gente perde a possibilidade de aprender o que de verdade Deus quer, né? Mas assim, a nossa vida, ela precisa de verdade estar convertida ou entregue totalmente à pessoa de Deus, se nós queremos. E hoje, como é difícil a gente poder estar entregue completamente à pessoa de Deus, porque a sociedade tem uma dinâmica que te força, tem uma ditadura em todo lugar que te força a fazer aquilo que ela acha que é prioridade. E a sociedade, ela está modelada pela economia e pelo mercado hoje. Então, muitas coisas que nós fazemos porque o mercado exige e não porque a palavra de Deus diz. Então, isso é complicado. Como fugir disso? Como fugir dessa situação que a sociedade está encaixada ou modelada pela economia ou pelo mercado? Isso é complicado, porque nós estamos sendo metralhados, bombardeados, sempre por propagandas falsas, enganosas, ilusórias, que fazem com que a gente perca o foco. E quanto mais nós ficamos ligados na tela, mais nós vamos nos desviar do caminho. Essa é a verdade. Ontem, conversando com a mulher do William, a Mariana, ela disse para mim assim: a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi tirar a televisão da minha casa. Não foi uma obrigação, nem uma lei, para eles. Eles decidiram, porque eles querem seguir de verdade aquilo que Deus quer. E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eles ganham tempo com isso, né? Eles ganham tempo com essa situação, né? Então, eles estão se ocupando com o tempo que eles perdiam na televisão, eles estão se ocupando com coisas que são melhores, né? E uma das coisas que o William ele tem uma empresa, mas ele não... É uma coisa interessante, né? Ele tem uma empresa, mas ele não quer ficar rico. É uma coisa louca esse negócio. E ele disse que ele quer se dedicar mais ao ministério. Então eu olho para esse casal e falo, puxa vida, se nós tivéssemos como mantê-los,
seria muito legal tê-los no nosso meio, né? Porque é uma radicalidade que talvez nós mesmos precisamos fugir, porque eles estão se ocupando de uma maneira mais correta do que nós mesmos, né? Então eu fiquei contente de ouvir e desafiado em me ocupar melhor, ou ocupar melhor o meu tempo, né? Lembra que nós ficamos 2 anos, 2 ou 3 anos? 3 anos sem televisão. Sem televisão. Para não ter que se ocupar com essas coisas. E como foi? Quando nós casamos. Muito bom. Muito bom. Tínhamos Pessoas- mais tempo. Era a indignação das pessoas chegar na nossa casa e ia nos visitar e falar: meu, eu não acredito que vocês não têm televisão. Não Podíamos acredito. conversar mais, né? E a gente fala: não, a gente não tem televisão, não quer televisão. Não, eu não acredito, porque, meu Deus, ficar sem televisão. Eles ficavam indignados, algumas pessoas com isso. Nós visitamos também comunidades, né? Pessoas que moravam com um grupo de pessoas, de mulheres e homens. Eles também não tinham televisão, né? Eu não estou falando que eu vou tirar a televisão daqui, não, viu? Ah, mas chama o SAMU, chama o SAMU. Eita. Tião tá quase infartando aqui do meu lado aqui. É, engraçado que é só ele, né, mano? Eu nem vejo televisão, cara. Ontem eu vi o foguinho. Mas assim, Vai pegar fogo essa língua aí. né? mas eu acho que a gente, Vai pegar fogo. mas eu acho que a gente Aí, precisa Jesus. priorizar algo, né? A gente Tá bom, precisa tá bom, saber tá controlar, trazer ao equilíbrio o uso Brincadeira, de tio. coisas que nos Isso, desviam. se quisesse bater, a gente batia. A gente tem que saber equilibrar o uso das coisas que nos desviam da prioridade. Então, tudo pode, celular, propaganda, televisão, Facebook, redes sociais, fazem com que muitas vezes nós deixamos de lado a prioridade que a palavra de Deus diz que nós precisamos ter. Se ocupe de algo que vai trazer vida e não ilusão, nem felicidade que é efêmera, né? Ou passageira, que passa muito rápido, né? E também não adianta nada você adquirir várias coisas se você nem sabe usar, né? Porque a propaganda faz com que eu compre coisas que eu nem mesmo sei usar, né? Eu sempre dou o exemplo de um menino que ele era analfabeto total, né? Nem número ele sabia. A primeira coisa que ele fez depois que comprou, depois que começou a trabalhar, foi um celular. E ele pendurou no pescoço e chegou com o celular pendurado no pescoço. Aí eu olhei para ele e falei assim: mas menino, o que você vai fazer com esse celular? Não, eu comprei o celular porque todo mundo tem celular. Tá bom, mas quem que vai ligar para você? E você vai ligar para quem? Ele olhou com a cara de banana e falou: eu não sei, mas eu passei na loja e a menina me ofereceu e aí eu comprei, né? Foi iludido. Esse é o mercado ilude a gente. A gente precisa de verdade pensar se a ferramenta... E lógico, existe a ditadura do mercado que obriga você a ter algo mesmo que você não queira, né? Então, a gente precisa equilibrar, saber como fazer para poder não extrapolar e nós termos tempo suficiente para poder se dedicar nas coisas que são prioritárias, dar vida ao outro, cuidar para que as pessoas não caiam, ensinar o que sabemos, fazer com que as pessoas possam se tornar homens de Deus de verdade, né? De caráter. Então é algo que Paulo está dando o caminho para Timóteo, né? Se ocupa dessas coisas, né? Então a gente precisa ter o equilíbrio para a gente poder
viver da forma que Deus quer. Né? Não dá para radicalizar, mas também não dá para ir para outra ponta e exagerar, se radicalizar também nos exageros. Né? A gente precisa ter controle. E isso é de suma importância. Para quê? Para que seja claramente visível as nossas atitudes para as pessoas. E quando a gente fala assim, as pessoas não são muito importantes, eu não estou nem aí pelo que elas acham e tal, blá, 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 você está errado. Você está totalmente errado. Se você é crente, você precisa estar interessado no que as outras pessoas acham. Porque o que elas veem é o que você é, na verdade. Então, tem que ser manifesto. As suas ações têm que estar claramente visível aos outros. E é claro que algumas pessoas vão dizer, esse não é o Cristo. Se você é o Cristo, desce da cruz e nos salva. Mas os outros vão ver e vão falar, você é louco, você não entendeu? Esse cara é justo. Então vai ter uma guerra dentro da própria sociedade e uma tensão na própria sociedade, querendo defamar você e bem dizer você. O que você tem que fazer é continuar fazendo o bem. E esse é algo que vai trazer canseira. Os 2 ladrões da cruz são a expressão da sociedade que temos hoje. Alguns maldizendo você e outros bendizendo. Mas você tem que se manter firme na sua posição, que é Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, não importa se estão maldizendo ou bendizendo, eu vou continuar fazendo o que Deus quer. Então, a manifestação ou as suas ações claramente visíveis vão tensionar o grupo ou a sociedade ao qual você vive em bem dizer você e mal dizer você. Mas você precisa estar claro, você precisa estar com um objetivo muito claro, que o que você está fazendo vai agradar ao Senhor. Então, por isso que você tem que se ocupar dessas coisas. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Amém. Tem um versículo em Efésios que eu não estou achando agora, que ele fala sobre, você falou sobre a gente ver as prioridades, né, e as coisas que tem nos desviado dela. Tem um versículo em Efésios que fala sobre saber gerir o tempo, né, porque os dias são maus. E eu acho que muitas vezes eu peguei em muitas situações, presa em muitas coisas que roubam o meu tempo, um tempo que eu poderia estar investindo em alguma coisa que me edifica, ou uma coisa que é produtiva, uma coisa que vai me fazer bem. Eu estou simplesmente entretendo a minha mente, né, sei lá, filmes, YouTube, TV e tantas outras coisas. E no final das contas, depois de todo aquele tempo investido, não cresci nada, não amadureci nada, continuo a mesma pessoa. Então, hoje eu acho que a gente tem N possibilidades de se entreter, de achar coisas que vão preencher o nosso tempo, assim, mas que no fundo não vão trazer nada de benefício pra gente. Então é bom mesmo a gente ver o que tem desviado a gente das prioridades, né? E pedir a Deus para que nos ajude a sair disso, mas também não só esperar por Deus, porque a decisão e a atitude tem que ser nossa, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, é interessante isso. É verdade. Uma das coisas que Deus nos dá é o tempo. Né? Então nós temos que saber administrar. Por isso que Paulo vai falar, ocupa-te destas coisas. Né? E uma das coisas que Satanás quer mais fazer na nossa vida é tirar Efésios nosso tempo. 5:14. Efésios 5:14.
para tirar o nosso tempo. E é na sutileza, né? É na sutileza, né? É devagarzinho, é uma coisinha que você já fazia, que você tinha o tempo para ler a Bíblia. Aí você já não tem, que você está fazendo outra coisa. E é bem devagarzinho. Quando você vê, você já saiu daquele propósito que você tinha. É isso que está acontecendo com as pessoas. Eu tinha tempo, eu me dedicava mais à oração, à leitura. Não, agora não. E é na sutileza, bem devagarzinho. Com a propaganda. Se a gente está ocupado, né? Se nós estamos ocupados com as coisas de Deus, nós não temos o porquê dar ouvido ao mundo e nem dar ouvido às coisas que o diabo oferece. Agora, se você não ocupa o seu tempo, ocupa a sua vida, com certeza você vai dar ouvido ao mundo e às suas ansiedades. Né? O pastor usou o exemplo da televisão. Fiquei pensando que no que a dona Silvia falou, que o celular anda ocupando o lugar da televisão. Total. Da Bíblia, né? Também. Da palavra de Deus, da vida, do outro. Né? O celular é lógico que, pela forma de você poder estar interagindo com as notícias, com as publicações, com os amigos, enfim, a pessoa se dedica muito mais ao celular e às vezes a televisão está ligada, o cara está no celular, não está nem prestando atenção nem numa coisa, nem na vida dele, nem na vida do outro. Gente, isso é a doença do século. Que todos nós estamos contaminados. Eu vi uma reportagem, até antes de vir aqui para a missão, que as pessoas estão se curvando. A coluna da pessoa está se curvando porque a pessoa fica a maior parte do tempo olhando no celular. Processo evolutivo. Revolutivo. Aí ele começa, ficou ereto, aí depois começa a cair por causa do celular que ele tá baixando aqui. E infelizmente eu já falei isso aqui em casa, que eu já vi lá na praia famílias inteiras, 8, 10, 12, 15 pessoas na praia, uma conversando com a outra e conversando por WhatsApp. Eu quase não vi as pessoas se falarem mais. Os relacionamentos entre as pessoas esfriaram. Às vezes a pessoa, até brigar com a outra, a pessoa que está do seu lado acaba brigando pelo telefone. Então, isso eu chamo de ditadura, né? A ditadura do mercado. O mercado impõe algo que você tem que usar essa parada. Você se torna escravo. Eles impedem ou eles não permitem que você fique sem. Entendeu? Né? As pessoas ficam impondo, a sociedade impõe que você tem que usar. Infelizmente. E algumas pessoas até você adoecem. Tem que se vender a essas coisas. Adoecem por falta do equipamento, né? Por falta do celular. Então, você quer ver? As pessoas falam assim, eu não tenho a Bíblia, porque eu leio no celular. Raramente, antigamente você olhava um casal e falava, olha, aqueles lá são cristãos. Estão indo para a igreja. Estão indo para a igreja, estão levando. Por quê? Porque a gente via a Bíblia do lado deles. Hoje, não dá para diferenciar. Hoje você não sabe para onde eles estão. Muitas vezes o mundo você não sabe qual mais está indo para a igreja. Porque antes o que pelo menos deixava você ver alguma coisa, olha, aquele casal está indo para a igreja, olha, estão levando a Bíblia, estão indo lá buscar a palavra de Deus. Hoje você sai com o celular, ninguém sabe para onde você vai, se você é um cristão ou não. Não tem mais diferença. Não, eu leio, não que você não possa ler a Bíblia no celular, não é nada disso, mas percebe? É a sutileza.
É as coisas que vai tirando da gente, assim, aquelas mínimas diferenças quando alguém olhava para você com uma Bíblia debaixo do braço, olha, aquela lá está indo para a igreja. E muitas vezes o celular ele faz tudo, né? Você paga a conta, você faz compra Tudo, de mercado, faz pesquisa que antigamente você precisava Então, comprar um livro, folhear um livro, hoje Só está Deus tudo para ter mastigado. misericórdia de nós. Só Deus para ter misericórdia de nós, porque se nós não soubermos administrar o nosso tempo, nós não vamos ter mais tempo para nada, não. Posso ler aqui os versículos em Efésios que falam sobre isso? Em Efésios 5, 15 a 17 fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Diego, vem aqui. Ele tá aqui embaixo. Tinha que ser o Bertão, né, mano? Fala real. Tem que dar uma lambida no dedo. Ai! Continua. Desculpa. Vou ler o último versículo. Pós-manifestação. Portanto, não sejam como insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Amém. Finalmente, amém. A vontade do Senhor é que você leia, que você anime pessoas e que você ensine pessoas. Essa é a vontade de Deus. Então, se ocupe disso. Tá bom? Se ocupe disso. E ensinar está muito ligado a conviver, né? Diretamente ligado, né? Nem muito ligado, mas diretamente ligado à convivência. A vida cristã se aprende com o outro, não se aprende sozinho. Não dá para ser crente sozinho. Tem que ser cristão com outro cristão. Beleza? Então, que as suas ações sejam claramente visíveis. Ah, você vai ter só ações boas, você vai fazer tudo correto, você vai fazer todas as coisas certas. Não, ninguém que está sentado nessa mesa vai fazer tudo correto, certo, né? Ninguém vai fazer. Todo mundo vai fazer algo errado. Mas que nosso desejo, que nossa força, que nosso tempo seja para fazer coisas boas. Você vai se cansar, você vai ficar nervoso, você vai se chatear, você vai se entristecer com a atitude dos outros, você vai ficar preocupado, você vai ficar alegre. Essas são ações humanas que nós vamos passar, mas que prioritariamente a nossa vontade seja de fazer a vontade de Deus. Beleza? Assim seja. Isso. Amém. Amém. Vamos orar? Podemos. Meu Deus, hein? Podemos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que temos de conviver, que temos como aprender a caminhar com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais parecidos contigo. E que todas as nossas ações e o nosso tempo sejam ocupados para glorificar o Teu nome. E que nós venhamos, Senhor, a ensinar, a animar e buscar na Tua palavra aquilo que o Senhor quer de nós. Nos ajuda, Senhor, a não nos afastar daquilo que o Senhor quer para nós.
e que nós possamos ser sempre gratos a tudo que o Senhor tem dado a nós. No nome de Jesus. Amém. Amém.